Oi. Hoje o nosso encontro é com os pretos velhos. É sempre muito nostálgico trabalhar com a presença dos pretos velhos na casa, porque eles são o próprio retrato da humildade, do amor e da esperança. Os pretos velhos vêm, naquele jeitinho, naquele trejeito, e que nos remete realmente aos nossos vovôs, às nossas vovós, a experiência e tudo que a gente entende como aconchego para a alma. E isso faz com que a gente fique muito mais à vontade para abrir e expressar as nossas emoções, não é? E sem contar, gente, que a experiência e a evolução no campo espiritual dos pretos velhos é grandiosa. Os pretos velhos vêm resgatar em nós o poder de nos construirmos como espírito em experiência humana. Ele traz de volta a nossa essência e com as mironguinhas, os jeitinhos dos pretos velhos, as suas ervas, os seus banhos, ele desperta em nós a essência que nós temos do próprio Deus. Quer dizer, você desaprendeu sobre tudo e tudo que você precisa, você já recebeu de herança do nosso Criador. Só que nós não sabemos usar. Nós vamos, no decorrer das nossas existências, criando caos, A gente vai batendo a cabeça, se equivocando algumas coisas, e com isso nós vamos distanciando da essência, da primícia de quem nós realmente somos. E os pretos velhos conseguem entrar num campo vibracional divino para poder despertar em nós o pedacinho de Deus que tem dentro de nós. Mãe Érica, mas todo mundo tem? Todo mundo. Mas por que tem pessoas que enxergam e levam a vida de uma forma muito ruim? Porque essas pessoas se distanciaram tanto, que acreditam que o controle e o poder está na mão dos homens. O poder de manifestar está na mão dos homens. Resume a vida só com o que vê, o que sente aqui no mundo material. E a gente tem que colocar na nossa mente que o mundo material é uma cópia muito das ruins do mundo espiritual. Com a diferença que aqui nós temos a experiência humana com capacidade de influenciar o meio, com atitudes e ações, sentimentos e pensamentos. Aqui a gente transfere para o mundo material através dos maus comportamentos, se é assim que eu posso dizer, ou dos comportamentos equivocados sobre tudo que há na nossa vida. A ideia de enfermidade não é uma ideia de Deus. A ideia de mal não é uma ideia de Deus. A ideia
miséria e privação não é uma projeção de Deus. Pelo contrário, o que Deus nos deu é tudo o contrário, é só a parte boa. Foi saúde, prosperidade e poder de realizações. Só que nós fomos perdendo a posse disso e agora nos encontramos num momento outro da vida, nem todos, em que a gente não toma posse daquilo que já é nosso, por herança. Então, por que as coisas ruins acontecem? As coisas ruins acontecem porque a gente acha que as coisas ruins acontecem com mais facilidade do que as coisas boas. Porque então tem tanta gente sofrendo a privação. Existe aí algumas questões dessa lei a gente não pode fugir, que é a lei do aprendizado. Então, me é dada a oportunidade de aprender alguma coisa, passando por situações que eu vou chamar de caóticas, de sofrimento. Mas por que tanta gente, ao mesmo tempo, vive a mesma situação? A ideia é a seguinte: enquanto eu não aprender, eu vou experienciar a mesma coisa. É que nem a escola. Existe ali um conteúdo que nos é passado da aprendizagem. Como que eu vou provar que eu realmente aprendi? Através de uma avaliação. Se eu recebo ali uma nota pequena, eu vou ter que repetir aquele momento e aprender de fato. E enquanto isso não acontece, se eu não aprender o mínimo necessário, padrão, eu vou ficar retido ali. Com o espírito é a mesma coisa. Então, são bênçãos dos aprendizados, das lições. Enquanto eu não aprender sobre isso, eu vou repetir as mesmas circunstâncias de experiência humana. Existem formas, existe conduta mental, emocional, comportamental para sair dessas situações? Sim, existe. Existe. Então, se eu tiver que resgatar isso, eu posso nem precisar resgatar. Gente, o que é o resgate? Resgate é você aprender sobre aquilo. É isso, a lei do resgate, da ação e reação. Enquanto minhas ações forem ações ruins, eu vou receber o quê? Coisas ruins. Porque o resultado vai ser coisas ruins. Então, a lei do karma, a lei da ação e reação, é exatamente a lei da qual eu estou falando. Mas eu posso passar por cima disso se eu tiver que resgatar uma coisa que eu fiz. Bom, a partir do momento que você passou por cima daquele problema, que você superou, é porque você aprendeu. Então, qual a necessidade de você ficar resgatando e batendo a cabeça numa coisa que você já sabe como funciona, que você já melhorou, que você vai fazer diferente? E é assim. Então, tem muitos resgates, se assim eu posso chamar, que já terminaram na nossa vida faz tempo.
mas que a gente não aprendeu a lição. E que se a gente parar para olhar para dentro de nós, ou parar para ouvir apenas um preto velho falar, a gente consegue sair do dia para a noite. Porque tem muitas coisas que persistem na nossa vida há muito tempo, desnecessariamente. Simplesmente porque eu tenho dificuldade de ser 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu prefiro atribuir a vontade de Deus, eu prefiro atribuir a falta de oportunidade, eu prefiro atribuir a um monte de coisa. Mas a verdade é uma só. Somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Quando você assume esse compromisso, você já caminhou 50% para ganhar de tudo. Isso é um fato. Somente com essa consciência desperta. Quando eu parar de ficar atribuindo, culpando o que está lá fora, meu pai, minha mãe, minha tia, meu cunhado, minha cunhada, meus irmãos, meus amigos, meu trabalho, minha família. Quando eu parar e abraçar tudo e falar, não, ninguém é responsável por nada. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Só de abraçar essa causa, você já caminhou 50%. Então, se você caminhou 50%, interiorizou isso, 50% dos seus problemas já estão resolvidos, porque não depende mais das pessoas. Sua vida não está assim por causa do seu trabalho, por causa do seu chefe, por causa da sua esposa, por causa do seu marido, seus filhos, da sua família, seus pais. Pronto. Por exclusão, ninguém tem mais culpa. Ninguém mais é responsável. E aí, caiu um véuzinho, e a partir daí, então, os caminhos, os tais caminhos abertos, gente, nada mais é do que isso, quando eu entendo isso. Eu mesma abri o meu caminho diante dessa consciência. Espera, então, se o problema não é dos meus pais, não é da minha esposa, não é do meu marido, não é do meu trabalho, o problema é de quem? Meu, unicamente meu. Isso também me traz um poder de ter o controle das minhas ações, dos meus pensamentos e da minha vida. Agora é só aprender como fazer isso. Esse é o grande despertar. E os pretos velhos nos ajudam muito a entrar nesse foco de ser responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida. Assumir esse compromisso. E com isso, a nossa centelha divina desperta em nós. Através dessa intervenção dos pretos velhos. Inclusive, já vou até convidar vocês que na dia 27, não nessa quarta-feira, cai, gente? Não nessa quarta, na outra, nós vamos ter um estudo sobre a lei do ritmo, que fala bastante sobre isso, e vocês estão convidados, tá bom? Para participarem, para poder entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, para vocês se responsabilizarem e de entender como que muitas vezes eu mudando foco e aceitando que o problema não está no outro, está em mim, eu consigo mudar a minha vida frente às minhas dificuldades, tá bom? Ainda a gente não colocou o postzinho lá nas redes sociais, mas é só vocês seguirem
que vai sair aí a lei do ritmo. Vocês, por favor, dêem o nome direitinho para poder participar junto com a gente. Tá bom? Agora nós vamos ter um depoimento de uma filha da casa, a Lília. Bom, vou convidar vocês primeiro a acompanhar a página lá do YouTube, onde eu dei o meu primeiro depoimento, falando um pouquinho da nossa vinda aqui para São Carlos, que foi no dia 11 de setembro, né, segunda-feira agora vai fazer 5 anos, 11 de setembro de 2018. Então, nessa data foi o meu primeiro depoimento aqui, onde eu falei para vocês um pouquinho o que me trouxe aqui na casa, que muitos vêm pelo amor e outros vêm pela dor, né? Eu e a minha família, nós viemos pela dor, nós chegamos aqui na casa. Lá naquele depoimento, eu falo um pouquinho sobre a doença do meu filho, que ele foi diagnosticado bem bebê, com alopécia, uma doença autoimune, né? E a gente ficou desesperado por conta da aparência dele e tudo, e a gente não sabia mais o que fazer. E a gente veio para cá, né, por indicação, fizemos alguns tratamentos lá em Araraquara, no centro espírita, cirurgias espirituais e tudo, mas foi aqui, nessa casa, que a gente encontrou realmente o conforto, tá? Então, a gente vem tendo bastante depoimentos falando um pouco de fé, e eu vim aqui hoje falar para você, que veio aqui hoje, na dúvida, se realmente acontece, se realmente a gente precisa ter fé, perseverança, se a gente precisa realmente estar aqui presente, tá? Esse aqui é o Arthur, com 5 anos, e o Álvaro. A alopécia não é uma doença que causa dor, né? E não tem assim, o tratamento é bem um pouquinho ruim, né? Assim, por conta das aplicações e tudo, e a gente optou por não fazer isso. E o que ajudou a gente foi realmente o tratamento espiritual, né? Porque foram tratamentos com o Dr. Romualdo, com todas as entidades, com o Ventania, com a Dama, né? E também depois com a Quitéria, ele conseguiu passar. E eu vim aqui para mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho de como o Arthur era, porque a alopecia ela deixa cair todos os cabelos e todos os pelos e fios do corpo, né? É uma doença autoimune, e depois a gente descobriu aqui em São Carlos com uma profissional, foi estudar fora, a doutora Andréia Maziero, que é uma doença genética, porque em 2020 a doença dele já estava bem melhor, né? Mas a gente continuou sempre com o tratamento da espiritualidade e o tratamento na terra também com o doutor dermatologista. O meu segundo filho, Álvaro, também apresentou a mesma doença. Então, para a gente foi mais um susto, e aí vamos ver, e aí ela tranquilizou a gente dizendo que era genético também, né? É uma doença genética. E aí os dois começaram o tratamento, os dois diferente, né? E aí o Álvaro já teve uma melhora super rápida, em 3 meses ele já conseguiu um resultado positivo, né? E o Arthur ainda está em tratamento, isso ele vai levar para a vida inteira. Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, eu sei que para vocês parece assim uma coisa tão, ai nossa, mas é cabelo, né? Assim, não é como muitos que carregam uma doença, como a minha mãe, né, esclerose múltipla, como a minha sogra que tem câncer, como uma criança que tem intolerância à lactose, que isso também é grave, ou uma criança alérgica a amendoim, que preocupa muito, mas eu me coloco assim, na condição de mãe, o quanto isso pra gente é difícil, né? No depoimento que eu dei, eu espero que vocês estejam lá na página do Cabocliara, né? Que Érica,
Mãe Érica de Oxum, né? Do YouTube. No dia 11/9/2018, a palestra era Patrocinador da Paz. No finalzinho da palestra eu dou o depoimento, conto toda a nossa história. E vocês vão ver que eu sofria um pouco de bullying no metrô, porque as pessoas me perguntavam por que eu andava com ele no metrô, né, com essa aparência, porque ele não podia, né? Então a gente sofria um pouco. Mas foi aqui, nessa casa, que eu encontrei conforto e a gente está aqui até hoje. Já faz 7 anos que o André, meu esposo, é filho da casa e eu faz 6 anos. E agora eu queria chamar para vocês o Arthur, para vocês verem. Esse é o Arthur, bem calmo também, porque o amor também teve, para vocês verem que assim, o que mudou para a gente, né? Mudou, como a mãe falou na palestra, a gente tem que mudar o foco, né? E a gente muda mesmo, gente. A gente muda como vai olhar o problema, como vai interpretar, como vai, né? E a gente vai recebendo condições para isso, a gente vai sendo conduzido, orientado. Pode sentar, porque ele é vergonhoso. Mas foi aqui que a gente encontrou o caminho, né? O amparo, o alicerce de tudo. E hoje nós somos gratos e agradecidos. Então, meu depoimento hoje é de gratidão, porque eu sou grata e agradecida. E dizer que hoje é o melhor dia da minha vida. E eu tenho mais uma coisa para falar que falo sempre entrega, confia, aceite e agradeça. É isso. E é isso. E é isso. E é isso, né, gente? Sem contar, né, que por mais simples que possa parecer para as outras pessoas, a gente está falando de autoestima, né? De um adolescente agora. Então, o quanto é importante, né, ele também receber essa força, essa expectativa espiritual, porque autoestima, né? E graças a Deus, né, Arthur, está muito bem e assim vamos seguir, né, Arthur? Então, gente, é a presença de Deus em nós que transforma as coisas. É a partir de dentro, não é de fora. Tudo que vem de fora, com certeza, pode ser um caminho, pode ser um recurso, mas a verdadeira transformação é dentro. É ali. Então, o que vem de fora vai sempre impulsionar, vai sempre nos ajudar, vai sempre trazer recursos, na verdade, é essa a palavra, né? Ferramentas para você se modificar, para você evoluir, para você aprender os mistérios da vida, de Deus, da espiritualidade, sempre assim, porque isso está dentro de nós já, adormecido, mas está dentro de nós. E com essas experiências, com esses depoimentos, a gente vê todos os dias o quanto tudo isso é real, é a verdade e é tudo que nós temos em nossa grande capacidade, que mesmo habitando num planeta de provas e expiações, né, que é justamente um planeta que nos dá a oportunidade de aprender e aprender o tempo todo, e quantas vezes for preciso, a gente tem hoje a consciência que toda capacidade de transformação, de mudança, de melhora está dentro de cada um de nós. Então, bom trabalho a todos, que todos levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.